Rembrandt, Velázquez, símbolos secretos, técnicas incríveis de pintura e uma imponente obra exposta pela primeira vez. Esse é os 5 minutos de história de hoje e nós vamos falar sobre a exposição Rembrandt Velázquez que aconteceu no Rijksmuseum. O Rijksmuseum ele fica localizado na cidade de Amsterdã e ele tem ao todo cerca de 8.000 itens como pinturas, gravuras, desenhos e fotografias. Vamos embarcar nessa jornada e conhecer um pouquinho mais sobre esses mestres da pintura. Bem resumidamente, esse era Diego Velázquez, um artista espanhol do período barroco contemporâneo. Esse é o autorretrato do artista holandês Rembrandt, que é considerado por alguns como o maior pintor de todos os tempos. Rembrandt dominava diversas técnicas artísticas, como o chiaroscuro, monocromia, principalmente com tons dourados, mimetismo e muitas outras. Essa é uma obra do Rembrandt e ela é muito legal porque é composta por 2 quadros em tamanho real. Ou seja, aqui nós temos um aspecto de status. As pessoas quiseram ser retratadas no seu tamanho real e assim todos tinham que olhar para eles. Cada obra dessa exposição está marcada por uma riqueza incrível de detalhes e também por técnicas espetaculares de pintura. A arte é um reflexo direto da sociedade. Reparem nessa obra espanhola e nessa obra holandesa. Elas foram feitas no mesmo período histórico, mas em contextos completamente diferentes. Do lado espanhol, nós temos o contexto religioso. Nós temos um anjo falando sobre o reino dos céus e aplicando a punição para este homem, dizendo que ele precisa se comportar bem. Do outro lado, do lado holandês, protestante, nós temos uma espada. Essa espada, ela representa a justiça. E aqui, esse homem, ele vai sofrer uma punição de acordo com a justiça e não mais de acordo com o reino dos céus. Metáforas, mensagens e símbolos ocultos são aspectos extremamente comuns nas obras de grandes artistas mundo afora. Reparem nessa obra, por exemplo, ela se chama O Cisne Ameaçado e é extremamente importante para a nação holandesa. À primeira vista, nós vemos um cisne que está defendendo os seus ovos, correto? Pois é, mas ela na verdade se trata de uma alegoria. Esse cisne ele representa o político holandês Johan de Witt. Johan ele teria defendido o Estado holandês muitas vezes contra seus inimigos e por isso ele ganhou uma homenagem. Se vocês repararem, a descrição do ovo está escrito Holanda. Essa obra é o exemplo perfeito para falarmos sobre técnicas de pintura. Aqui, o artista utilizou uma técnica chamada chiaroscuro. Essa técnica ela é extremamente difícil, pois ela exige do artista conhecimentos de perspectiva, efeitos físicos da luz e também brilhos e tempo de matização das tintas. Reparem nesse efeito de luz e sombra. Aqui nós temos mais um exemplo de obra com riqueza de detalhes. Reparem nessa perspectiva, a perspectiva de sombra e todos os elementos que o artista colocou na obra com todos os detalhes. E por último, mas não menos importante, nós temos essa imponente obra que nunca tinha sido exposta antes. Essa obra é muito impressionante e ela retrata a vida e a morte, a riqueza e a pobreza, tudo isso dentro do contexto do barroco.